Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa manhã, um bom final de semana para cada uma de vocês, minhas amadas irmãs. Que vocês estejam na presença do nosso Deus, do nosso Pai, tenham tido uma semana abençoada, recheada de bênção, de paz, de alegria no coração. Que a nossa verdadeira alegria, minhas amadas irmãs, vem do Senhor Jesus Cristo, aleluia, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o amor verdadeiro no nosso coração. Só Ele, aleluia, é tudo que nós precisamos para viver, continuar nesta vida aqui nessa terra, minhas amadas irmãs, se chama Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém, minhas amadas irmãs. Que Deus abençoe cada uma de vocês que for assistir esse vídeo. Que a presença de Deus esteja na sua casa, na sua vida e na sua família, sua casa e sua família. Amém. Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, minhas amadas irmãs. Obrigada por cada uma de vocês que se inscreve nesse canal, que escuta este vídeo, porque a palavra é de Deus, a obra é dele, minhas amadas irmãs. Nas minhas orações eu peço a Ele que seja um instrumentinho pequenininho na mão dele para ser usada pelo Senhor. Para que a palavra de Deus venha ser falada, venha entrar nos corações, venha entrar nos lares, nas famílias. Para que as famílias venham ser unidas, felizes na presença de Deus. Porque família é um dom de Deus. E Deus se agrada de família unida, esposo com esposa, filho com filho. Deus se agrada de união sobre a família. Que a família esteja sempre na presença de Deus. Aleluia. Esteja sempre na presença do nosso Deus. A família. Porque temos que dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha família é de Deus. Pertence ao meu Senhor, a minha família. A minha casa é do Senhor. E nós temos, minhas amadas irmãs, que lutar pela família. Temos que lutar pela nossa casa, pelos nossos filhos, nossos esposos, as esposas, um amar um outro com amor sincero, verdadeiro, de ajudar, de ser companheiro. É Deus que se agrada. Deus é projeto de Deus na vida da família. Em nome de Jesus. Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, minhas amadas irmãs, no livro de 2 Coríntios. Falo família, minha amada irmã, perdão, porque a família é uma coisa muito bonita diante do Senhor. É muito linda, uma família unida, a esposa com seu esposo, o esposo com a esposa e vice-versa. Ter a união da família, os filhos amar os pais amar os filhos, orar pelos outros, dizer que a minha casa é a casa do Senhor, a minha família é abençoada. É um dom de Deus. É um dom de Deus querer cada dia mais abençoar a nossa família, abençoar a nossa casa. Amém? Estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de 2 Coríntios 3, a partir do verso 4, que diz assim, a mim e você. É por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes de alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Aleluia. O qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito verifica. E se o ministério da morte cravou com letra em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais concederá em glória o ministério da justiça. Porque também o qual foi glorificado nesta parte, não foi glorificado por causa da excelente glória, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muitas ousadia no falar. Não somos como Moisés,
que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem finalmente para o fim daquilo que era transitório. Louvado seja Deus. Aqui fala, minhas amadas irmãs, da morte de Cristo, do Velho Testamento que ficou para trás. Moisés passou 40 dias e 40 noites falando com Deus. E quando Moisés desceu do monte, diz a palavra, que ninguém podia olhar na face de Moisés, porque a glória estava sobre a face de Moisés. Aleluia. E ali, Deus mandou Moisés escrever ali o Velho Testamento naquela pedra, e Moisés escreveu. Mas, diz a palavra, que quando Deus deu seu filho, veio ao mundo, veio para a terra, para salvar e libertar toda a humanidade, naquele que crê nele, aleluia, foi desfeito a pedra. Aleluia. Por quê? Porque quando Jesus foi para a cruz, que ele expirou, diz a palavra, o véu se rasgou de cima a baixo. E eu e você temos livre acesso e entrar na presença de Deus. Como diz aqui, louvado seja Deus. Não somos como Moisés, que punha e não olhasse finalmente para a fim daquilo que é transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar, na lição do Velho Testamento, a qual foi por Cristo abolido. Foi por Cristo abolido. Então, muitas pessoas vivem ainda hoje o Velho Testamento, o que Moisés ordenava. E Jesus aboliu tudo aquilo do Velho Testamento. Não que o Velho Testamento não seja a palavra de Deus, sim, é a palavra de Deus. Mas o que é que diz o Novo Testamento, minhas amadas irmãs? Todo aquele que crê nele e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Então eu tenho que crer em quem? Jesus Cristo. Eu tenho que acreditar naquele que me deu vida, daquele que me acordou da soneira espiritual. Foi ele que me deu vida. Hoje, pela misericórdia de Deus, hoje eu estou aqui. Não é por mérito nem por merecimento, mas é pela misericórdia de Deus que chegou sobre a minha vida. Então tudo da minha vida é quem é Jesus. É eu que preciso dele, não ele de mim. Mas eu preciso do meu Senhor Jesus. E Moisés não, Moisés foi do Velho Testamento, era olho por olho, dente por dente. Vivia debaixo da lei. E quem vivia debaixo da lei, diz a palavra, que vive debaixo de maldição. Vive debaixo de maldição. Mas quando a gente olha para o Velho Testamento e vê o que Deus fez, dando seu filho naquela cruz para morrer por mim e por você, nós vivemos debaixo da graça. Vivemos hoje debaixo da graça. Então, eu não tenho que, tudo na minha vida, olhar para o Velho Testamento, o que Moisés fez. Não, porque o véu caiu, o véu foi aberto, o véu foi rasgado de cima a baixo. Eu tenho o livre acesso de entrar na presença de Deus. Invocar o Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo. Aleluia. E diz, não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem finalmente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar, na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Aleluia. E até hoje, quando lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, muitos estão ainda com Moisés no coração. Não se desfez do Velho Testamento e quer viver aquilo que Moisés ordenou. Porque a salvação vem pela graça. A salvação, minhas amadas irmãs, queridas em Jesus, não vem pela lei, mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus sobre a minha e a tua vida. Porque é Deus que deu seu Filho naquela cruz para nos salvar, minhas amadas irmãs, para nos libertar, para que o verdadeiro amor de Cristo chegue no nosso coração, chegue sobre as nossas vidas.
Por isso que eu digo, a nossa família, porque eu tenho minha família, tenho meu filho, tenho meu esposo, tenho minha mãe, tenho minhas irmãs, é família. E Deus se agrada de família. Deus se agrada de família. Quando a família ali é unida ali, aleluia, procura viver, não que não tenha defeito, que toda família tem defeito, minhas amadas irmãs. Não existe família perfeita. Perfeito só é um, que é Jesus Cristo. Mas procuramos a viver, minhas amadas irmãs, na presença de Deus. Para que o amor de Deus, o verdadeiro amor, venha penetrar dentro do nosso coração. Viver para Jesus. Eu não tenho que viver aqui para agradar A, B, C. Eu tenho que agradar ao meu Salvador Jesus Cristo. É dele que eu preciso todos os dias. Da misericórdia dele sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu filho, sobre a minha nora, sobre o meu esposo. Nossa família, minha família. Porque Deus, ele é soberano. Ele é o Deus Todo-Poderoso na minha casa, na minha vida. E tem que ser na sua casa, na sua vida e na sua família. Da mesma forma, viver o Novo Testamento. Crer naquilo que Deus deu ao seu Filho naquela cruz para nos libertar e nos curar. E nos dar a verdadeira vida. Para que naquele grande dia, que cada dia mais se aproxima da vida de Cristo, eu e você estaremos prontas, minhas amadas irmãs, em Cristo Jesus. Estaremos prontas para viver com Jesus Cristo. Isso não tem preço. Isso não tem preço, minhas amadas irmãs. Andar com Jesus. A nossa casa, a nossa família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos, eu não estou lembrado do versículo, que aquele soldado estava ali, mas Pedro e Silas ali, trancado ali, sendo chocateado, mas estava ali louvando o nome do Senhor. E quando aquele anjo entrou naquela cadeia ali, quando ele estava preso, que todas as portas da prisão se abriram, diz a palavra que aquele soldado se prostrou diante de Pedro. Disse, o que é que eu tenho que fazer para me salvar? E Pedro disse, crê no Senhor Jesus que tu e tua casa se salvará. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu e você temos que crer no Senhor Jesus Cristo. Não temos que duvidar dele, mas temos que crer, botar nosso coração crendo nele, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não duvidar de Jesus, minhas amadas irmãs. Creia nesse Deus tão lindo que ele é e tão maravilhoso, que ele faz a obra na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que esta palavra, minhas amadas irmãs, fique no seu coração. E bota esta palavra em prática na sua vida. Para que as coisas venham mudar, venham melhorar. A sua casa, a sua família, aleluia. Venha conhecer esse Deus tão grande que ele é e maravilhoso. Porque eu e você precisamos dele, nosso Deus. Ele não precisa de mim, nem muito menos de você. Mas nós precisamos dele todos os dias. Para que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, minhas amadas irmãs. Que Deus abençoe cada um de vocês, minhas amadas irmãs. Eu não conheço nenhuma de vocês. Mas eu peço a Deus que Deus abençoe. Livre de todo mal. Você que aquilo que você tanto pede a Deus, venha se realizar no seu coração. Porque Deus quer de mim e de você um coração limpo. Coração sem maldade. Desejar o bem ao próximo. Aquele que eu não sei nem quem é, mas eu tenho que desejar o bem. Porque agrada ao nosso Deus. Amém, minhas amadas irmãs. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe a sua família, seu trabalho. Onde você trabalhar, abençoe. Abençoe sua família. Abençoe seu trabalho. Abençoe o ambiente que você convive. Em nome de Jesus. Seja abençoada. Seja curada. Em nome de Jesus.